Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Chegamos na 6ª lição da Escola Dominical, que vai tratar sobre Mateus capítulo 12, capítulo 13, que tem como tema a oposição e as parábolas. Quando falamos sobre a oposição, está se referindo a uma argumentação contrária, uma condição do que se opõe, é o oposto. E as parábolas vêm falar que são narrativas breves que têm a finalidade de transmitir ensinamentos. Nós podemos analisar aqui na nossa lição da Escola Dominical que a igreja ela deve ser reconhecida por seu trabalho missionário. Olha aí, tarefa primordial da igreja, amado. Que bênção que o Senhor, que responsabilidade que o Senhor entregou em nossas mãos, né? Nós observamos aqui que a igreja, além de ela ser reconhecida, ela deve levar esse trabalho missionário aos 4 cantos da terra, né? Fomos chamados para essa missão. Então, existem 2 tipos de casa, a casa adornada e a casa vazia, né? Quando a casa está vazia, Satanás vem e opera, toma conta. Mas quando ela está ornada pelo Espírito Santo de Deus, amado, ela está cheia, ela está preenchida. Porque quando o Espírito Santo ocupa lugar na casa, tem pureza, tem santidade, tem comunhão, tem fé, tem amor, tem perdão e por aí vai. Ou seja, não tem para o diabo, não tem espaço para ele. Aí fica aquela reflexão, que tipo de casa você é? A casa vazia? Ou aquela casa que está cheia, está transbordando pelo Espírito Santo? Isso aí é uma coisa que você pode refletir e analisar. Quando falamos da oposição, sobressai aqui na nossa lição que nós devemos ter cuidado com o farisaísmo e com ideologias. Quando falamos em farisaísmo, né, são aqueles que distorcem o que Jesus ensinou. E quando falamos em ideologia, é um conjunto de ideias, de pensamento, de doutrina ou de visões do mundo. No farisaísmo, a gente observa que há hipocrisia, que se comporta de maneira dissimulada, fingimento. E que nós temos que estar ligado com isso aí, para que a gente não venha, né, cair no erro de levar isso adiante. Uma coisa interessante aqui, que a nossa lição ela traz como foco, tá logo aqui no começo da lição, lista de palavras que são usadas por Jesus. Farinha e fermento, tesouro e pedra, terra e semente, peixe e rede, grão e árvore. Eu achei interessante isso aqui, porque nos leva a nós darmos uma viagem lá nas parábolas. Quando falamos sobre farinha e fermento, a gente vê o quê? Crescimento do reino. A mistura dos dois resulta na fermentação da massa, irmãos. Assim como o fermento, ele penetra e se espalha dentro da massa, fazendo-a crescer, o reino de Deus também se alastra pelos 4 cantos da terra. Olha que ensinamento legal e gostoso que essa parábola passa para a gente. Aí a gente vai pular lá para a parábola do tesouro e a pérola. O tesouro, ele é imperecível. Ele ilustra o grande valor do reino dos céus. O tesouro, amado, é Deus em nossas vidas. Então, não há riqueza, preciosidade e valor maior para nós do que esse, ter Deus conosco. Quando vamos comentar sobre pérola, refletir, a gente observa que o negociante, ele possuía um armazém. Ele achou uma pérola, vendeu todo o armazém e comprou essa pérola única. Nós podemos ver o seguinte, que o tesouro e a pérola, eles têm, os dois, eles têm temas semelhantes, porque eles vão abordar o crescimento do reino, a preciosidade que é ter Deus como nosso tesouro, como nossa pérola única. Quando vamos refletir sobre terra e semente, que vai abordar sobre a parábola do semeador, ela aborda a descrição da semente que cai em boa terra e deu fruto.
Nós temos a semente da parábola do evangelho, que apresenta tipos de solo, que é aquele que cai na beira do caminho, que é o coração endurecido, que resiste à palavra de Deus, né? Que é aqueles que não ouvem de bom agrado a palavra. Vamos para lá o solo pedregoso, que é aquele coração superficial, né? É aquele coração que possuía uma fina camada de terra, mas internamente ele tinha rocha, ele era rochoso. Então esse tipo de solo não tem profundidade. Então qualquer planta que vier a nascer, ela não dura muito. Por quê? Porque ela morre. São plantas, vamos dizer assim, sem raiz. Vem as provações, vem as dificuldades da vida, lá se vai, se perde. E outra coisa que a gente tem que ver também, que existe o solo que é aquele o solo é entre espinho, que é um coração cheio de coisas dispensáveis e prescindíveis. Essas coisas são os espinhos que sufocam a semente. Você pode ver lá em Lucas 21, versículo 34, cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, e os prazeres da vida, que é em Lucas, capítulo 8, verso 14, Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. E também aquele que cai em boa terra, que é aquele que ouve e compreende a palavra, é um coração frutífero. Romanos capítulo 10, verso 17 mostra isso. Os ouvidos são a entrada da fé. Jesus afirmou isso lá em João capítulo 10, verso 27, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, amado. Então, quem ouve e segue, dá frutos. Que conclusão nós podemos tirar daí? Que tipo de solo você é? O solo e o sol são importantes para a vida de uma planta. Se você está em um dos 3 primeiros, então deixa eu te dizer uma coisa. Volta para Deus. Tu está precisando de Deus. Deus, ele é o agricultor e ele sabe como cuidar dessa planta, sabe como cuidar deste solo. E finalizando aqui, nós vamos falar sobre peixe-rede, que é a pregação do evangelho. A rede, ela nos ensina que no dia do juízo final será uma seleção. Quando o pescador joga a rede, vem peixes variados. Aí eles puxam aquela rede cheia de peixe para a beira da praia, se sentam e começam a catar. Os peixinhos bons vão para a cesta. E os peixes ruins, eles são jogados fora. Então, assim vai ser quando chegar aquele momento em que o Senhor fará essa colheita, essa separação. Então, a gente aprende muito. Agora, não cabe a nós fazermos a separação dos peixes. Isso aí é serviço de Deus. Todos os peixes devem ser chamados, mas nem todos são os escolhidos. O dever da igreja, o meu dever e o teu, é pregar o evangelho, é falar para os peixes, ei, Jesus está voltando. Agora, quem vai, fazer isso aí é Jesus. E por último, o grão e a árvore. O grão se refere ao crescimento externo do reino de Deus. Quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, depois de semeada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E daí você vê da importância do crescimento externo do reino, que quando esse grão de mostarda está numa fase adulta, ela chega a crescer 3 metros ou até 5 metros. Olha aí, irmão, olha que Deus maravilhoso é esse. Então essa foi o comentário que nós fizemos da lição de hoje da escola dominical. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, permaneça firme e forte no ensinamento da palavra. Não deixe de frequentar a escola dominical, vá para a escola lá da sua congregação, não perca, aprenda a palavra de Deus, porque o Senhor quer isso. Servos fortes, servos amado guerreiro, que faz o trabalho missionário nos 4 cantos da terra. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.